Seja bem-vindo a mais um podcast Resenha de Supermercado. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre prevenção de perdas em fim de ano. Inclusive, quem me acompanha aqui no meu canal de YouTube, você sempre vê que, geralmente aos domingos, eu trago o tema de roubos em supermercado por parte de colaboradores, por parte de clientes. Trazemos também situações de vigilância sanitária, de lojas que têm sido fechadas, visita de Procon. Então, mas hoje eu trouxe um especialista aqui com a gente, que já esteve aqui, que é o nosso colega Fábio Muniz. Seja muito bem-vindo, Fábio, falar para essa câmera aqui. Obrigado. Mais uma vez aqui no nosso podcast e veio nos ajudar como atuar em prevenção de perdas em final de ano. E está chegando o final de ano agora e tem muita coisa para você olhar e deixar de perder dinheiro. Ô, Thiago, obrigado mais uma vez. Gabi, muito obrigado. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Obrigado também pela oportunidade de falar de prevenção de perdas nessa época, que é muito propícia para isso. A gente acaba indo na contramão da grande maioria, né, dos supermercados que se preocupam somente com a venda. Não que isso não seja importante. É claro que é, e talvez seja o ponto principal aí do final do ano, né? Porém, prevenção de perdas é fundamental agora também, porque as perdas elas cobram um preço que normalmente chega em janeiro, não é verdade? Então, obrigado aí por mais essa oportunidade, né, da gente falar desse assunto tão fundamental. Fábio, para mim, é um dos maiores especialistas da área, então é sempre um prazer ter ele aqui com a gente, é a segunda vez. E você vai aprender demais nesse podcast aqui de como se prevenir, não só pensar em vender. Ainda mais o nosso negócio é um negócio de imagem muito apertada, você tem que se preocupar em atacar e você tem que se preocupar em defender. Gabi, também seja muito bem-vinda aqui em mais um podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Legal. Vamos lá, Fábio. Cara, eu vejo cada vez mais o supermercadista evoluindo e se preocupando com o lucro líquido na última linha, e tem tudo a ver também com perder menos. Sim. Certo? E muitas das vezes o supermercadista está preocupado em vender com concorrência, mas às vezes o dinheiro está dentro de casa. Certo? Inclusive teve também aqui no nosso podcast o André Faria da Bluesoft, e ele falou uma das maiores importâncias da RP da Bluesoft também é se preocupar com a prevenção de perda, com o gerenciamento dos estoques, o giro dos estoques, certo? Que influencia demais o resultado. Recentemente também eu vi um vídeo que viralizou do Lázaro do Carmo falando sobre supermercados, e ele fala também que é um negócio que a margem é pequena, e como a margem é muito pequena, qualquer erro no trajeto tira todo o seu resultado. E está totalmente ligado à prevenção de perda, certo? Mas vamos falar aqui de prevenção de perda de final de ano. Onde estão os principais gargalos, né? Esse podcast está indo para o ar agora em outubro. O pessoal se precaver em novembro e dezembro. Tem Black Friday, depois tem Natal, tem Ano Novo, tem festas, tem produtos sazonais. Aonde o dono do mercado tem que se preocupar? Ainda tem o estoque que sobra para janeiro, que depois tem que se matar para dar fim. Aonde o dono do mercado precisa 80-20 da prevenção de perda para final de ano. É disso que nós vamos falar hoje aqui. Bom, normalmente a gente acaba perdendo muito durante o ano, que é normal, né? O que é o convencional do supermercado, né? Porém, quando a gente fala de final de ano, a gente precisa lembrar que também é um período sazonal para perdas. Então as perdas também são sazonais. Por quê? Porque normalmente no final de ano a gente movimenta muito mais produto, movimenta muito mais gente, movimenta muito mais dinheiro, né? Então quanto mais movimento o supermercado provoca, é claro que o maior risco ele tem, né? Então, quando eu falo de risco, eu falo em todos os sentidos, não somente o risco da perda do produto, que é o foco principal e talvez o mais fácil de nós atacarmos, não é verdade? Mas a perda ela está relacionada a todo tipo de prejuízo que o supermercado possa ter. Então, no final de ano acontece muita fiscalização também, né? Que também é sazonal. IPEM, Metro, Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Civil e assim vai. É importante o supermercado ter uma estratégia para isso, né? Você recebe muitos clientes novos também. Além de tudo, é uma bela de uma oportunidade de você apresentar a sua loja, né? Então você acaba tendo boas oportunidades aí, né? E sem falar da questão da gestão de estoque,
que requer um planejamento adequado para que a gente não tenha que pagar esse preço lá em janeiro. Você falou uma coisa que é muito importante, né? A nossa margem de lucro é baixíssima. Baixíssima. A cada R$100 que entra no caixa, o lucro do negócio está ali na casa dos 2 e olhe lá, se muito bem gerenciado, né? Para cada produto que fura, rasga, amassa, vence, deteriora, no mínimo eu tenho que vender 4 para recuperar o lucro daquela unidade que se perdeu. E aí é uma preocupação que a gente tem com a nossa cultura, né? Com a nossa cultura. Porque antigamente o supermercadista tem se preparado muito mais agora, né? O gestor de loja está mais preparado. Mas antigamente a nossa cabeça era a seguinte: eu perdi uma, tenho que vender 4, bora vender. A gente vendia para pagar a perda. Isso não faz sentido. Sim. A gente vendia para sobrepor a perda. No mínimo, nós tínhamos que fazer um esforço de vendas 4 vezes maior para pagar a perda, né? Aí chega uma tal de prevenção de perdas e fala, calma, gente. E se, ao invés de nós fazermos um esforço de vendas 4 vezes maior, minimamente, para pagar a perda, e se o nosso esforço fosse de prevenção? E se esse produto, de fato, entrasse dentro da loja? Não é verdade? E se ele não se perdesse? E se ele fosse guardado, protegido e abrigado no estoque? Se ele fosse movimentado com cuidado para a loja? E se ele passasse no caixa? Seria muito mais inteligente da nossa parte. Então, com o passar do tempo, o nosso esforço tem passado a ser de prevenção também, porque nós entendemos o seguinte, que se nós fizermos uma comparação com um jogo de futebol, né? Ele faz 2-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo leva 2, e o jogo vai para a prorrogação, e vai para os pênaltis, o pênalti é loteria, a gente não pode enxergar uma empresa dessa forma, a gente não pode contar com a sorte, né? Não pode empatar o jogo e lá na frente ver o que vai dar. Então, a proteção do lucro tem sido fundamental para a gente. Sim, enxergar sim. dessa maneira tem sido muito bom. E você falou outros pontos, né? Que a prevenção de perda não é só sobre o produto. Tem também essa parte dos órgãos fiscalizadores, Sim. cara, que é pesado. E sempre lá no meu canal no YouTube, quem me acompanha aqui todos os dias, vê casos de cada vez mais se intensificando a fiscalização. Sim. E eu vejo, tá? Pelo menos é o que eu acompanho o Brasil inteiro, através de noticiários, da vigilância hoje já interditando muito mais lojas do que antigamente. Sim. De chegar a lacrar a loja mesmo, além de multas, além de tudo isso daí. Então, e eu vejo alguns casos que, tipo assim, cara, pelo menos o que eu tô vendo no vídeo, tá? No vídeo das lojas, nem era motivo para lacramento. Tipo assim, eu já conheço que a câmera tava bem limpa, tava bem organizada, mas os caras estão hoje lacrando por qualquer coisa, vai pra rede social, etc e tal. Tem os casos dos fiscais famosos, como o maior famoso é o Celso Russomano. Lá em Minas você tem o Ben Mendes, né? Mas o Celso Russomano, ele chega e fala, inclusive tem uma coisa que eu fico puto nos meus vídeos, quem me acompanha a ver, aquela questão de o produto, por exemplo, uma desossa. O Celso Russomano, ele fala em alguns vídeos que ele quer o rastreamento daquela desossa. Cara, como que a pessoa vai pôr rastreamento daquela desossa ali? Que é uma minoria do supermercado que ele faz. Tudo que eles abordam tá errado. Então ele pega lá a mussarela fatiada, né? Que já tá pronta. Ele quer que guarde a embalagem e fique embaixo a embalagem do que você fatiou para mostrar de onde você tirou. E eu vejo muito pouco supermercado fazendo. Mas é algo que ele bate muito na tecla também. Então quando você fala de fiscalização, se intensifica no final do ano. Sim. Certo? E é uma visão só minha que estou aqui na internet, ou também tem acontecido de se intensificar a fiscalização e ficando mais rígida? Como é que tá isso? É algo mais meu ou é algo mesmo que tem acontecido? E deixa só eu complementar antes do Fábio responder. A gente tem visto, inclusive, que antes eram mais os órgãos fiscalizadores, né? O PROCON, a Vigilância Sanitária. E a gente tem visto casos em que a Polícia Civil tem agido diretamente. Já nós vamos entrar na situação, principalmente da Polícia Civil, né? Eu tenho algumas vivências antigas, eu não sei se isso acontece hoje ainda nos dias atuais,
e nós vamos entrar até... Cara, a Polícia Civil aqui em São Paulo, situações que eu já vi de propinagem até, tá? Chega nesse nível, não sei como é que está hoje. Mas na minha época, que eu morava em São Paulo, capital, eu já recebi relatos de supermercadista com Polícia Civil lá, acha o produto vencido e cobra uma propina para não levar o cara preso, tá? Então, já vi muito isso acontecer, não sei como é que está hoje, certo? E não vou generalizar a Polícia Civil também, tem profissionais e profissionais em todas as áreas. Agora, vamos lá, Fábio, como é que está essa parte da vigilância sanitária? No final do ano se intensifica? De fato, eles estão mais rígidos ou não? Como que é? Bom, primeiro, nós temos alguns desafios importantes pela frente, né? O primeiro deles é a gente se lembrar que o perfil do consumidor que antes ia no supermercado é outro, né? O cara que comprava na sua loja há 5 anos atrás não tem o mesmo perfil hoje, né, da pessoa que comprava. Talvez seja a mesma pessoa, mas o padrão de comportamento dele mudou, a vida dele mudou. Você acredita que ele é mais exigente? Tudo mudou, claro, né? O perfil do colaborador mudou, o perfil do fiscal mudou. A pessoa que vai na loja hoje, ela se preocupa muito mais com algumas coisas do que antes, né? Todos nós, né, Thiago? A gente se preocupa primeiro com a saúde, porque nós ficamos um bom tempo falando de contaminação. Você acha que isso aí foi pós-pandemia? Muito. Tanto é que nós somos considerados os consumidores pós-pandêmicos. Então mudou muita coisa. Mudou, a nossa preocupação com a saúde mudou. Tanto é que o comportamento do consumidor que está atrás do balcão é esse. Ele quer ver quem é que está manipulando o alimento dele, o critério higiênico, sanitário do estabelecimento, se está com luva, se não está com luva, ele observa isso. E quando ele entende que tem alguma coisa errada, ele denuncia, cara. Então hoje você tem muito mais denúncias do que antigamente. Tem mais denúncias. Outro ponto importante é a informação. A gente valoriza muito mais a informação hoje, não é verdade? E em todos os sentidos, né? Tanto é que a pessoa que está na loja comprando hoje, o comportamento dela hoje é ler rótulos. Antigamente não era isso. Porque o médico dele ou dela, nutricionista, falou assim: a senhora não pode consumir nada que contenha glúten, alto valor de sódio, alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada, enfim. Então, essa pessoa, ela lê rótulos. Lê rótulos. E o supermercadista, antigamente, não se preocupava muito com essa parada de rótulo, não, que saiu um padrãozinho da balança. Hoje, não. A gente tem que se preocupar. Um caso lá da cidade de Marília, que nós estávamos falando agora há pouco, né? Por conta da ausência da informação contém glúten, que deveria ter, o cara foi multado de R$100 mil, meu amigo. Eu já tomei uma multa dessa, já. O calibre da multa é essa, né? Pela ausência da placa de advertência da bebida alcoólica, um cliente meu, com um check-out, levou uma multa de R$80 mil. Ou seja, isso me leva a entender alguns pontos. O primeiro ponto é que quem está fazendo lei para a gente cumprir não conhece supermercado. O cara não sabe que a margem de lucro do supermercado é baixíssima. E eles vão pelo faturamento. Vão pelo faturamento bruto. Não, isso é surreal. É surreal. As multas do Procon... Estão fazendo legislação para o supermercadista cumprir, mas a verdade é que quem faz não conhece o supermercado de verdade. O que é o supermercado, os bastidores do supermercado, o alto custo que tem para o supermercado rodar. E a terceira observação que eu tenho é que nós estamos valorizando muito mais o tempo também. De modo que a pessoa que vai na loja hoje, ela está muito mais ansiosa, porque durante a pandemia nós mudamos a nossa linguagem, cara. Na verdade, a gente passou a falar uma outra linguagem, marketplace, WhatsApp, compras pela internet, e-commerce e tudo mais. Então, esse consumidor, ele se afastou um pouco presencialmente do supermercado. Mas nós entendemos, do supermercado físico, nós entendemos a necessidade de trazer ele de volta. Depois da pandemia, a gente começou a fazer de tudo para trazer o cara de volta para o supermercado. Por quê? Porque é importante ter ele dentro da loja. Porque quando ele vai comprar qualquer coisa, ele acaba levando outras também. Não é verdade? Mas aí é o seguinte, eu vou, não foi eu que pedi para estar na sua loja. Eu vou porque chegou um panfleto na minha casa, eu vi no Facebook, em qualquer outro lugar,
né, algumas promoções atrativas que me trouxe até a sua loja. Mas é o seguinte, eu não quero perder tempo. Porque eu valorizo muito mais o meu tempo. Então, essa pessoa que sente que está perdendo tempo, ela denuncia. E a denúncia hoje tem sido muito mais prática. Antigamente, a pessoa falava o seguinte: ó, eu vou no Procon. Ela ameaçava e falava, ela ia mesmo, cara. Ela pegava o busão e ela ia. Ela batia o umbigo dela lá no balcão do Procon. Não é verdade? Hoje não. Hoje, até pouco tempo, estava ativo o aplicativo do Procon. Não sei como está hoje, nessa gravação, até a data de hoje. Mas tinha um aplicativo do Procon. A pessoa faz denúncia pelo aplicativo e o Procon bate na loja. Que o trajeto para ir talvez virasse um obstáculo, Sim. Né? Mas no aplicativo... Agora não é mais um obstáculo. E o Procon pega e vai. E se não vai. E se não der para... O Procon analisa se há indícios e materialidade. Ah, você tem um fio. Né? Tem um fio, tem indícios da infração, ou seja, existem sinais de que tem alguma coisa errada lá nesse supermercado, tem materialidade, ou seja, tá na lei, porque deve chegar muita groselha lá também. Imagina se eles fossem considerar tudo. Não é verdade? Aí sim vai para a divisão de fiscalização, né? Que aí o fiscal vai até a loja para fiscalizar. Né? Então a denúncia hoje também está muito mais fácil, está muito mais prático. Se o aplicativo não estiver ativo, a pessoa, pelo site do Procon, faz a denúncia. Então, através do próprio aparelho celular, tira foto, faz vídeo e vai. E outro ponto importante também, no próprio site do Procon fala, né, que a denúncia pode ser feita de maneira pessoalmente, né, ou seja, presencialmente, por telefone, né, eletronicamente, carta, fax, né? Só que é claro que o maior volume chega de forma eletrônica hoje. Eletrônica. Quando a gente fala eletrônica, eu não estou falando só por e-mail, né? Da mesma forma que o supermercado está aberto ao público de forma presencial, virtual também. Então, seria muita inocência da nossa parte a gente não acreditar que o órgão fiscalizador está no ambiente virtual também. Sim. Então, deve chegar muita denúncia pelas redes sociais, inclusive. E você tocou num ponto importante, que é, hoje, tudo se filma, tudo se tira foto. Também. Antigamente, eu acho que era muito a minha palavra contra a tua palavra, ou uma testemunha. Hoje, não. Hoje você consegue facilmente coletar provas daquilo que você tá levantando ali, cara, como reclamação. E hoje as redes sociais mudou muito isso. Pior do que até o Procon se levar uma multa é a difamação do seu negócio. Muito. E é assim, né? Viraliza, o povo gosta disso, né? Porque o que viraliza na internet é coisa ruim. Sim. Então esse negócio, recentemente eu vi um pessoal colocando uma etiqueta em cima da outra. Aí o cliente vai lá, tira a primeira etiqueta e prova que tinha outra embaixo com a data vencida. Certo? E sabe o que é o problema da rede social? É que, por exemplo, eu vou denunciar um estabelecimento X, certo? Cara, você vai nos comentários, as pessoas estão denunciando o Y, o Z, assim, vira um efeito manada, que aí não prejudica só aquele estabelecimento que está sendo... denunciado ali pelo autor, né? Mas aí você entra, tá todo mundo falando de outros supermercados, de outros negócios, da pizzaria, da padaria da esquina. Então, assim, vira um negócio. Não, e outro ponto que o Fábio falou, olha só. O Fábio citou alguns pontos que eu já gravei aqui na minha cabeça. Eu já comecei a aprender aqui, que é o quê? Tá tudo ligado à experiência de compra que eu falo todos os dias. Então ele fala que as pessoas hoje, eles querem ver a produção. Sim. Então ele chega no balcão e aqueles supermercados que tem aquele vidro transparente, vê a produção lá, cara, isso passa muita credibilidade. Aquela pessoa tá exposto, né? Tá lá a desossa exposta, a padaria exposta, com vidro. Sensacional, né? Então nós conhecemos algumas redes que faz isso. Tipo assim, eu sou tão limpo que você tá vendo o meu bastidor. Certo? Ou se não, se você não tem esse bastidor exposto, cara, use a rede social para mostrar esse bastidor. Você trabalhar no Barbosa, recentemente eu vi um vídeo da Dira, lá, que é a influencer lá, que é até nossa colega, que ela vai lá no bastidor e mostra a desossa do açougue, mostra a parte de manipulação
impecável. Absurdamente limpo. Cara, você olha como cliente, dá vontade de virar cliente lá, porque você vê o cuidado que tem com a carne. Então, às vezes, você não tem essa transparência na sua estrutura do salão de vendas, usa a rede social para mostrar como é limpo. Sim. A desossa, a carne chegando, a produção da padaria, para mostrar essa credibilidade. Então, ele falou, ó, primeiro, as pessoas valorizam como é produzido o produto, certo? Seja uma desossa, seja uma rotisseria, seja uma confeitaria. Valoriza o tempo, outro pilar da experiência de compra. Muito. As pessoas querem entrar e sair rápido, certo? Sem filas. Então, eu sou muito a favor hoje do autosserviço. Deixa tudo disponível para quem não quer pegar fila. Entendeu? Deixa tudo disponível. Não quer mussarela fatiada na hora? Deixa disponível. Tem self-checkout? Educa o cliente a usar. Então, experiência de compra, cara, conta demais, quer entrar e sair. E a questão de saudabilidade, ler rótulos, isso aí também tem crescido demais, né? Muito, muito. Ô, Fábio, agora no final de ano, onde está o principal gargalo que todo supermercado costuma errar? Na movimentação de produtos. Né, os indicadores, os próprios indicadores da Abras, enfim, demonstram que a gente ainda tem um sério problema com avaria e validade. Por incrível que pareça, Thiago, 2025. A gente está falando de crimes cibernéticos, meu amigo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de produto vencido na gôndola, cara. Agora, Fábio, eu tenho outra pergunta. O lance de vencido me espanta, tá? Por que me espanta? Uhum. Porque é o seguinte, antigamente o supermercado tinha uma cultura de trabalhar com muito estoque. Certo. E essa cultura meio que acabou. Diminuiu muito. Quase ninguém... Diminuiu. Você vai achar que dono do mercado das antigas que você entra no depósito é torado. Por quê? Porque diminuiu o capital. O dinheiro tá caro. Então ninguém mais usa aquelas loucuras de estoque torado, certo? Eu trabalhei lá na minha adolescência no Soares, tinha uma cultura disso, de ter muito estoque. Então o empresário na época, que era meu patrão, todo o dinheiro dele ele preferia investir em estoque. Então você chegava no depósito, você tinha demanda para 3 meses de arroz. E ele fazia isso consciente. Falava, vou pôr meu dinheiro, vou comprar mercadoria. E aí acaba ficando mais sensível, né? Mas nessa época que eu tô falando, era mais plausível ter vencimento. Sim. Mais sensível pro... Exatamente. No CETA também, quando eu trabalhei lá, também teve períodos que nós trabalhávamos com muito estoque. Depois isso mudou. Então, hoje em dia, o pessoal, até o André Faria falou aqui, hoje em dia o pessoal, os empresários supermercados dão muito valor ao giro do estoque, porque ele prefere ficar com o capital em Sim. caixa do que o capital em mercadoria. Então, eu penso que os departamentos de compras hoje trabalham mais reduzido estoque, beirando mais a ruptura do que um excesso. E se você trabalha mais beirando mais uma ruptura do que um excesso, você tende a ter menos validade. Só que, ainda assim, nos dias de hoje, ainda tem muita validade, mesmo trabalhando com estoques curtos. Sim. O engraçado é que assim, tudo que nós falarmos aqui, talvez, seja algo que a grande maioria já sabe. Sim. Ou seja, nós já passamos da fase do saber. Né? A gente tem que entrar na fase do fazer. É mais a parte de processo e execução. É mais a parte do processo. Principalmente quando se fala de operação. A gente esquece muito da operação, mas a verdade é que a grande oportunidade que nós temos está na operação. Eu bato muito nessa tecla, porque faz anos que eu aplico cursos para supermercados, né? Desde 2008, eu estou dando cursos para supermercados, né? E o que a gente vê é o seguinte, as demandas que chegam, na grande maioria das vezes, é mais administrativa. Não foca na ponta do varejo. Mas o produto está passando na mão de quem? Do conferente, do estoquista, do repositor, da operadora de caixa. Então, na medida em que eu vou na direção da operação, eu tenho que aumentar a intensidade também. Porque o maior volume de produto está passando ali. Não tem jeito. Então, o maior volume de treinamentos tem que ser ali. Um dos processos mais básicos do varejo, como nós somos o varejo, no primeiro dia que você entrou, você ouviu falar do PVPS. Nossa, tá todo mundo careca de saber, inclusive eu. Não é verdade? Quando você entra numa sala para treinar a operação, para falar de PVPS, primeiro que vem, primeiro que sai, todo mundo entorta a boca. De novo, tal. Antes era outro nome, né? Agora tá essa sigla. Essa sigla também mudou ao longo do tempo, né? Cara, a fase do saber já passou, que até a operação já sabe. O problema está no fazer.
E às vezes até na auditoria dentro da loja, a pessoa que vai auditar, seja líder, seja gerente, seja quem for, peca nisso daí. Por quê? Deveria ter o mesmo comportamento de um fiscal. Sabe por quê? Sabe qual é o comportamento de um fiscal? Ele pergunta primeiro, evidencia depois. Ele pergunta primeiro, mas ele vai te pegar no pulo depois. Então, quando você chega na operação, qualquer pergunta que você fizer, a resposta vai ser perfeita, cara. E ninguém é louco de chegar para você, né, e falar, não, eu não estou cumprindo esse processo. Não estou fazendo esse processo. Não, esqueci. Não, todo mundo a resposta vai ser maravilhosa, né? Só que eu tenho que evidenciar se a pessoa está fazendo ou não. É aí que a gente peca. É aí que o problema acontece. Um fiscal, ele entra dentro do setor, ele vai identificando um monte de falha dentro da área de manipulação, por exemplo, né? Aí ele faz a pergunta: aqui vocês aplicam treinamento de manipulação de alimentos, por exemplo? A resposta vem. E nunca vai ser negativa para o fiscal. Com certeza, senhor. Claro, gente. Aqui nós cumprimos todo. Agora ele vai te pegar no pulo. Eu quero ver o certificado de participação de todo mundo. Eu quero ver a lista do dia. Tudo. E agora? Vocês medem a temperatura de todo produto que chega aqui no recebimento, todo produto perecível? Claro, senhor. A resposta é positiva. Posso dar uma olhada no termômetro? O termômetro está queimado, está descalibrado, e pergunta primeiro, evidencia depois. O engraçado é que o nosso comportamento deveria ser esse. Sim, o cara está fazendo a gestão do setor, da loja, da operação, deveria ter justamente esse comportamento, que é o que vai fazer com que a operação tenha uma eficiência maior, né? Não porque quer. É também inocência da nossa parte acreditar que a operação cumprirá todos os processos porque eles querem. O próprio nome já diz, processo. O processo é chato. O processo, ele incomoda. O processo é chato. Não quero. Quer dizer que eu tenho que ficar abrindo todas as vezes a caixa aqui, olhar rótulo por rótulo, data por data. É chato. O ser humano tende a não cumprir processo. Só que uma frase importante para a gente falar aqui, virar corte até, né? O preço do cuidado é sempre menor do que o preço do reparo. O preço do cuidado sempre será menor do que o preço do reparo. Ou seja, a gente vai ter que pagar um preço de qualquer jeito. Inevitavelmente. Ou a gente paga o preço do cuidado, do zelo, o preço do processo, ou a gente vai ter que pagar o preço do reparo em algum momento. Não é verdade? Então, eu dirijo já fazem 15, 20 anos. Eu não tenho que ficar dando seta toda hora. Essa é a cabeça de quem está burlando o processo. O cara começa a criar uma narrativa na cabeça dele, sabe? Eu já manjo. Esse cara que vem entregar esse produto, ele é gente boa. O cara me chama de Fabião. Fala, Fabião! Como tá, Fabião? Como tá as coisas? E o nosso time? O cara é tão gente boa que ele já conhece o lugar de guardar o produto. E eu posso deixar ele entrar no estoque tranquilo. Mas essa é uma artimanha de quem já tá querendo dar o golpe no supermercado. Tudo que o cara quer é criar um relacionamento que demora. Relação de confiança ali. Demora. Não é da noite para o dia. Num primeiro dia ele descobre o seu nome, no outro dia para quem você torce, no outro dia se você é casado, se você não é casado, se tem filho, se não é filho, ele descobre uma série de informações para criar, e aí começam os golpes lá no recebimento. É cultural, para falar a verdade. A gente tem um desafio cultural. Você me lembrou aquele caso lá do cara que roubou que tava com o uniforme da FENSA, lembra? Que roubou um monte de uísque, né? Foi uísque? Verdade. Não, eu vi um vídeo que... Eu reagi um vídeo num atacadão, esqueci, foi em outro estado, que o cara, promotor da FENSA, e tava roubando uísque. Então... E foi coisa de 12, né? 12. 12 Então, ou seja, já tinha confiança da loja. Já tinha Entendeu? confiança. Como terrível isso, cara. Entendeu? E outra coisa, a perda ela vai acontecer por 2 motivos principais. Assim, o primeiro motivo é a falta de atenção. A falta de atenção gera uma perda. Só que eu vou te falar que isso é até normal que aconteça, porque nós somos seres humanos, né? E a gente oscila de consciência.
Hora a gente está consciente, hora a gente não está consciente, cara. E na grande maioria do nosso tempo, nós não estamos conscientes. Na verdade, nesse exato momento tem gente num supermercado qualquer aí, passando produto pelo caixa, mas a cabeça da pessoa tá longe. Tem gente abastecendo loja, mas a cabeça do cara... Por isso que tem que ter a liderança presente ali para, né, simplesmente aparecer lá e a pessoa voltar para o planeta Terra e trabalhar. Esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema está justamente no burlar o processo. Aí a gente tem um problema. Porque eu estou deixando de pagar o preço do cuidado. Não é verdade? E mesmo sabendo que eu deveria cumprir aquilo ali. Eu deveria fazer aquilo ali. Mas eu estou deixando de fazer. Logo eu vou ter que pelo menos 4 vezes mais me estressar, 4 vezes mais trabalhar, 4 vezes mais suar, né, me esforçar para pagar o preço da perda. A perda, ela cobra o seu preço. Qual é o preço que a perda cobra do dono do supermercado? É o preço financeiro. Dói no bolso do cara. Sim. Qual é o preço que a perda cobra da operação, do colaborador do supermercado? Mais trabalho. O cara, ele inclusive paga o preço da perda. Eu tento mostrar para os funcionários de supermercados que a perda é ruim para todo mundo, cara, inclusive para eles. Porque eles pagam o preço da perda. Ah, não, o dono do supermercado é rico, né? Mas para e pensa comigo. A indústria não vai pagar esse preço. Certo? Não tem, ninguém é bonzinho. Não existe fórmula mágica. A indústria não vai arcar com esse preço. Não adianta a gente achar que a indústria vai passar a mão na cabeça do supermercado toda vez que tem troca para fazer. Dá-se com uma mão, tira-se com a outra. Não é verdade? E repassa o preço para o supermercado pagar. Né? Que, por sua vez, também não tem como pagar isso daí. O supermercado tem que repassar o preço. O preço da perda. Porque senão o supermercado quebra. A verdade é essa. Né? E vai repassar o preço para quem? É para o consumidor final. Então, o próprio colaborador do supermercado deveria entender isso daí, que todo mundo paga. O preço da perda, infelizmente, cai no meu bolso, no seu, no bolso do cidadão comum de bem. A perda é um câncer geral. A perda é um câncer geral. E nós deveríamos ter essa consciência. Né? Mas o Brasil está figurando entre os 5 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, meu amigo. Rapaz, tá nesse nível assim? A gente tá nesse... E se fizer um esforço, sobe um pouco mais ainda. Agora, outra pergunta, Fábio. Dá para ver que está totalmente ligado à loja, a pessoas. Com essa escassez também de mão de obra, tem dificultado mais ainda? Sim. Porque hoje nós vivemos a maior escassez de mão de obra da história. Verdade. E eu sempre falo, quem me acompanha sabe, que para mim não é fase, é tendência, é daqui para pior. Daqui para pior, não é uma fase. Inclusive, a fase atual, ainda estamos vivendo o melhor dos mundos. O que vai vir será muito pior, devido a vários fatores que têm levado à escassez de mão de obra. Quando falta escassez de mão de obra, você contrata com menos qualidade. Porque você não faz aquela seleção, aquele recrutamento. Não você dá contrata mais, o que aparece. Você tem que ir pelo que tem. Você tem que ir, não tem essa. Na verdade, o que está acontecendo hoje, não é nem nós que entrevista o colaborador. É o candidato, nós temos que vender o nosso peixe para assistir e trabalhar com você. Certo? Então, ou seja, o pessoal do RH deve fazer um trabalho gigantesco vendendo um sonho que trabalhar no supermercado é bom. E que às vezes talvez nem ele acredite no que ele tá falando pro candidato. É muito real que a gente tem clientes que vêm e falam, pelo amor de Deus, vamos criar aqui um vídeo onde eu mostre que é bom trabalhar aqui, que eu preciso que as pessoas venham, eu não tenho mais candidato. Então, a qualidade na mão de obra vai despencar. Sim, já despencou. Já despencar. A qualidade, cara, vai lá, você vai contratar quem tá afim de querer testar, viver a experiência de trabalho no supermercado. E não quem você gostaria de contratar. E aí, o cumprimento, a exatidão dos processos também cai. Muito. E até porque as pessoas não têm mais aquele receio que a gente tinha antigamente de perder o emprego. Não tem mais isso. Porque a visão que eles têm é ruim comigo, pior sem mim. E saio daqui, tem emprego ali. Seja em supermercado, seja em outro segmento. Ou seja até no autônomo. Vai ser Uber, iFood, vai ser o que for. Então hoje você tem... O colaborador tem muita proposta na mesa. Ninguém, ainda mais em questão de remuneração.
e até de qualidade de vida. Então eu vejo o futuro da prevenção de perda, cara, muito desafiador. Sim. Muito, porque a prevenção de perda, ela é composta por processos e pessoas, certo? Você tem o processo, e o processo, você já falou, você está cansado de saber, PVPS é mais velho que minha avó, era até outros nomes, né? Era PEPS, já ouviu falar PEPS. Tem o inglês, né? Que é FOFA, qual que é o inglês, né? Que eu nem lembro mais. FOFA, né? First in, first out. É mais velho que minha avó. Primeiro, Então, cada vez mais vai mudando a sigla, mas é a mesma coisa. Primeiro que entra, primeiro que sai. Né? Então, isso aí estamos já cansados de saber, mas está muito ligado ao processo. É igual, por exemplo, gente, emagrecimento, musculação, nós sabemos o que tem que fazer. Agora, faz. A execução é um grande desafio. Cumprir o processo de forma consistente durante dias, semanas, meses, Período de tempo. anos, décadas, um longo período de tempo, é aí que está o segredo. E aí vira até um diferencial que você falou. Vira um diferencial para quem está atacando. Sim. Para aquela empresa, aquela corporação, aquela rede de supermercado que está intensificando, porque as outras não estão fazendo. Porque é uma minoria que faz. Inclusive, eu falo com a Gabi aqui, muita gente, às vezes, está preocupado com concorrência. Onde o maior segredo para vencer a concorrência é você não errar. É você cuidar do seu primeiro. Se você não errar, cara, é muito factível que o concorrente vai errar. Sim. Então, quando você pega redes boas, né, eu dou sempre o maior exemplo para mim é o Andorinha, que tem décadas, e a loja que vende única no Brasil. Hoje está na faixa, segundo o ranking da Abras, 76 milhões por mês. E você vai na loja, não tem nada demais. Sabe o que eu vejo? Consistência. Sim. Ele só não erra. Porque se você não erra, por que o seu cliente vai te trocar? Agora, a concorrente, todo mundo erra. 90% vai errar. Inclusive, eu falo sempre, 90% dos supermercados e das empresas do Brasil, não é só supermercado, são ruins. Porque não tem disciplina em processo. São ruins. A maioria é ruim. Então, se você minimamente ser bom, cara, você já está 99% à frente das outras empresas. Porque todo mundo é ruim. Então, você pega qualquer tipo de empresa, tá? Você chama a empresa agora no WhatsApp, vão te deixar falando. Verdade. Você chega na loja, vai ter um atendimento ruim. Que nem eu vou te dar um outro exemplo que nós falamos aqui. Eu sou defensor do pão francês no autosserviço. E aí, quem é contra o pão francês no autosserviço vai ver quais são as teses. A tese número 1 é que, não, eu gosto de atendimento. Para mim, eu gosto de dar o pão no saquinho para o meu cliente, colher o pão. Quem é defensor defende assim. Outra tese, não, que eu tenho que conduzir o cliente até o balcão, porque lá no balcão ele vai comprar o pão francês, mas a minha atendente vai oferecer a Carolina, o sonho, o pão de leite. Outra tese. Frio. Sim. Na prática, é outra. Então, na prática, eu chego em supermercados que não têm o autosserviço, que o dono quer que eu tenha um atendente, a atendente está lá no fundo batendo papo com a outra e o cliente está parado assim, ó, olhando o atendente lá. Na prática, você chega no horário de pico num bom supermercado, ali por volta das 18 horas, está uma fila do caramba no autosserviço, e esse atendimento que ele fala que quer dar é uma pessoa e a fila quilométrica. Se tivesse autosserviço, a pessoa estaria pegando e indo embora. Então, o que eu vejo? É muito fácil errar. E o outro ponto do atendimento, que aí é onde entra aqui, às vezes é melhor não ter o atendimento humano do que ter um atendimento ruim. Às vezes o bom atendimento é não ter o atendimento. É que um ponto importante. Nós aprendemos ao longo da vida que o bom atendimento é só bom dia, boa tarde, boa noite, ser educado, levar a senhorinha até lá. Ótimo, é isso. Tá tudo certo. Só que atendimento ao cliente hoje é muito mais resolver problema do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa, exatamente. Do que qualquer outra coisa. Eu bato muito nessa tecla também, né? Por quê? Que a frente de caixa é uma esponja importante pra gente, que de uma certa forma dá uma corrigida no mau atendimento de qualquer outro setor, né? E também é um dos setores pouco treinados. Muito pouco. Pouquíssimo. Então, voltando na prevenção de perda, onde entra nisso tudo, tá? E aí você vai, putz, Thiago, você sai do tema podcast, você não é atendimento. Não, eu tô falando sobre o melhor caminho para crescer e vencer num supermercado, num ramo competitivo, é não errar. É não errar. O primeiro caminho é não errar. Cara, eu vejo lá, tem um exemplo da nossa praça, lá tem um supermercado muito conhecido e em volta dele tem 5 caras ruins. Eu falei, esse cara aqui, o que é bom,
Ele não é que ele precisa fazer algo extraordinário. Ele só não erra. É o básico bem feito. Esse cara, ele não erra. O fato de não errar faz ele crescer. Ele não é o supermercado pirotécnico que inventa uma parte de ações novas. Não, ele não faz nada disso. Porque o resto é ruim demais. Ruim demais é ruptura, é produto estragado na banca. Preço. É sem preço. Então, quando o seu concorrente erra, cara, o seu caminho é não perder para você mesmo. Isso está totalmente ligado à prevenção de perdas. Claro, na verdade já foi luxo falar de prevenção de perdas um dia. Hoje não. Hoje é um diferencial competitivo importante. De modo Total. que ganha mais quem perde menos. Ganha mais quem perde menos. A questão da mão de obra que você falou, o que eu tenho notado no mercado de trabalho também? Sim, o autosserviço não é mais nem tendência. É realidade, é o único caminho. Né, disso para frente mesmo. Eu vejo que alguns estão contratando melhor idade. Sim, né? vejo também, vejo. Estrangeiros, cara, não sei se você tem visto, mas Sou tem algumas defensor vezes... disso há Não tem por onde a gente correr. Tem muita gente trazendo venezuelano, moçambicano. E o maior problema não é esse. Isso não é nenhum problema, na verdade. A questão é que eu vou ter que treinar. Se já é difícil treinar o brasileiro. Então, ou o supermercado assume de vez a responsabilidade de educar, ou assume a perda. E um outro ponto que me chamou a atenção, sabe qual foi? Essa galera que tá vindo, principalmente da Venezuela, Moçambique, África, eles estão assustados com o quanto que a gente desperdiça de alimentos. Assustados. Porque para nós é normal. A gente tem, sim, uma cultura de desperdício. Então, quando eles entram numa sala de treinamento, quando a gente começa a falar de perda, de desperdício, eu percebo que eles dão uma atenção maior e refletem uma preocupação mesmo. Porque, da onde eu vim, não tem tanto desperdício assim. Às vezes, eles vivem em escassez também, né? Escassez. Às vezes, no refeitório de supermercado, né? Na hora do intervalo, a galera tá toda almoçando lá. É o meu tempo de parar e almoçar também. 5 minutos que você observa, você vê algumas pessoas fazendo um prato absurdo, Thiago. O cara vai comer metade daquilo ali e joga fora. Primeiro, não está valorizando o que o dono do supermercado tem feito por ele. Não é verdade? Acompanhamento pela nutricionista, comida boa, cara. Comida boa. Que eu vou te falar uma coisa, uma certeza que eu tenho, que nem todo mundo tem disponível aquela comida em casa. Experiência própria, tá? De quem... Eu sei de onde eu vim, gente. Eu sei de onde eu vim. Então, valorizar isso é importante pra caramba. Então, nós temos uma cultura de desperdício mesmo, que, de uma certa forma, é um padrão de comportamento, né? Que reflete no supermercado. Então, o brasileiro é muito mais reativo do que preventivo. Isso é fato. Nós somos muito mais reativos do que preventivos. Como é que eu, dono de supermercado, não quero que esse padrão de comportamento se repita dentro da minha empresa? Se na vida do cara é assim, se no dia a dia dele foi assim, na comunidade de onde ele veio é assim. Então, de fato, a gente vai ter que assumir a responsabilidade de educar essa galera com consistência mesmo. Não mata ninguém você falar 1, 2... mais vezes sobre o mesmo assunto, tanto é que nós estamos aqui. Quantas vezes na vida vocês ouviram falar de PVPS, atendimento ao cliente, organização do trabalho, e assim vai. Tanto é que estamos sentados nessa mesa hoje, mas carecas de ouvir essa parada, não é verdade? Então não mata ninguém. O que a gente precisa é de consistência, só que de uma forma diferente. Eu falei que o perfil do consumidor mudou, não é verdade? O perfil do colaborador mudou também. Não adianta a gente também combater problemas novos com ferramentas antigas, com a cabeça antiga, achando que o varejo voltará a ser o que era. Tem que mudar. A nossa visão, o padrão de comportamento do gerente tem que mudar. A grande maioria das pessoas não saem do supermercado porque não gostam do dono ou da empresa. Por incrível que pareça, é por causa da liderança. A gente tem a perda de um talento, que é uma perda. A gente tem a perda de cliente por mau atendimento, que é uma perda. Para mim, é a mais grave que tem. A consequência de todas as perdas
é perder o cliente lá na ponta, Thiago. Parece inofensivo, sabe? Eu tenho uma perda de estoque, uma perda não identificada, não é verdade? Que até no primeiro momento é inofensivo, né? Uma perda pequenininha. Essa perda vai me gerar uma inconsistência no sistema. O comprador vai comprar mais ou ele vai comprar a menos. Se ele comprar mais, isso vai gerar uma avaria, um vencimento, porque o produto não cabe no estoque, está ocupando um lugar que não é dele e não cabe na loja. Se ele comprar menos, ocorre a ruptura. Tanto um cenário quanto o outro faz com que ocorra a perda da venda do item. E o cliente sai da casa dele nesse frio para comprar na sua casa, não vai encontrar o produto. Olha onde a gente já está chegando. Certo? E vai por concorrente. E quem são os nossos concorrentes hoje? A gente pensa, muitos pensam, na verdade, que o concorrente é só o supermercado. Mas tem açougue de rua, tem pet shop, tem farmácia. Cara, tem uma farmácia perto de casa que eu juro para vocês, ela tem um módulo lá de higiene, né? Perfumaria, um módulo lá infantil, um módulo de chás, tem um módulo de suplemento, né? Produtos Diet, Light e afins, a geladeira de água, a geladeira de refrigerante, a geladeira de sorvete, e no checkout um monte de doce, bala. Sim, sim. Em frente, passa o carro do ovo. Passa o motopão, Thiago. Motopão. Então, o Motopão. conceito de concorrência... Já falou sobre essa ideia do Cara, motopão. o conceito de concorrência vai muito além mercado de condomínio. Além daquilo que a gente... E consegue enxergar. Na verdade, porque o brasileiro é criativo. E muitos estão empreendendo hoje, assim. Né? Então, não é só o carro do ovo que passa. Hoje é o carro do morango, é o carro da fruta, é o carro disso e daquilo. O cara quer fazer tudo mesmo trabalhar no supermercado. Sim, sim. E a perda do cliente é algo silencioso. É algo que Silencioso. Por que o cara não sente? Porque não é igual aumentou R$1.000 a conta da energia. Ele sabe quanto que era mês passado, ele viu que aumentou, ele já vai descer, ficar olhando a iluminação, onde dá para reduzir. A perda do cliente você não consegue enxergar. O que acontece? Às vezes aquele cara comprava na sua loja um ticket médio de R$300 a R$500 por mês, você não vai ter isso durante o próximo ano, os 2 anos, porque o cara está comprando em outro lugar. Então essa perca é uma perca não identificável, a não ser que você tenha um CRM e você vê que essa pessoa comprava com você e agora não compra mais. Por isso que eu falo sobre o supermercado, é sobre não perder para si próprio. E outro ponto também, a baixa percepção de custo. Você sabe, vocês sabem o custo e todos que o supermercado tem, mas o cliente não sabe, o colaborador não sabe, a fiscalização ninguém sabe. Essa informação está concentrada só na gente. Por isso que só a gente sente essa porrada, sente essa dor. Então, a baixa percepção de custo da sociedade como um todo faz com que a gente perca mais, com que a gente desperdice mais, né? Porque a dor, de fato mesmo, tá na última cadeira. Tá na cadeira do dono ali. E eu vejo que é importante dar consciência para as pessoas disso tudo. O colaborador, quando recebe um treinamento, que convencionalmente é aquele treinamento de atendimento ao cliente, de reposição e disso e daquilo, eu posso aproveitar a oportunidade para falar disso para ele também. Cara, para cada produto que você fura, rasga, amassa, você sabe quantos que nós teremos que vender para recuperar o lucro dessa unidade perdida? Cada R$100 que entra no caixa. Na opinião de vocês, quanto que é o lucro do negócio? Eu pergunto isso toda vez numa sala de aula. Eu não pergunto para dono de supermercado, que o dono tá careca de saber. Não vou chover no molhado. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu pergunto isso numa sala de aula cheia de funcionários de supermercado, eu ouço de tudo, o Gabi. O Thiago. É a falta de consciência. O cara levanta 50%, 40%, 60%. Não, e não tô falando do operacional não, tá? Além do operacional, tem gerente de loja que levanta e fala 20%, 30%. Ou seja, a concentração dessa informação está só com o dono. Nem o gerente sabe. Nem o gerente de loja sabe. E como falta gerente hoje em dia, cara? Gerente de verdade. Hoje em dia você percebe que falta muito? A falta. Colocar o cara lá de gerente, aí não é gerente. Para cuidar da loja só. Não é por competência, é por confiança. Não que o elemento da confiança não seja importante, que claro
estoque, claro que é. Mas eu tenho que capacitar esse cara, né? E escalar ali, né? e escalar essa capacitação. Então, gerente de loja hoje, bom, o cara tem que falar de DRE. Né? 5 linhas, não precisa ser completo, mas pô, a linha do faturamento, a linha da perda, a linha da folha, das despesas, arruma mais uma linha lá pro cara. Margem, né? Escala isso daí também para os setores, para o encarregado falar disso daí também. Né? Então, escala o gerenciamento para baixo também. Né? Então, na medida em que a gente vai descendo para a operação, eu tenho que levar a informação da perda, ela tem que chegar na operação que chegue de uma maneira mais simplificada. Eu posso fazer um painel de gestão à vista ou de operação à vista lá no estoque que seja simples, básico, com o top 5 de avarias lá dos produtos, mas dá essa informação para a operação de uma certa forma. Eu tenho que fazer essa informação chegar na ponta do varejo, porque ela não chega. A nossa estratégia de prevenção de perdas, ela tá concentrada lá em cima. Então, vou dar um exemplo, né? O dono do supermercado ficou sabendo hoje que vai ter uma fiscalização do Procon, por exemplo, na região. Esse cara fica careca, preocupadíssimo. Aí ele chama o supervisor geral das lojas e fala para ele, a fiscalização do Procon tá na região, avisa todo mundo, nada em contato direto com o chão, com a parede, nada obstruindo extintor de incêndio, tudo com rastreabilidade, tudo limpo, organizado, precificado e tudo mais. Esse cara, supervisor geral, tem a missão de passar informação para os gerentes de loja. Esse gerente de loja, ele vai passar essa informação para o subgerente. O subgerente passa para o encarregado do setor, que passa para o braço direito, que passa para a operação. Como é que essa informação vai chegar na ponta? Sabe como? Vai chegar assim. Eles vão chegar no Zé lá do estoque, todo estoque tem o Zé. O Zé tem que dar um tapa no estoque. É isso mesmo. E o Zé vai dar um tapa no estoque do jeito que ele acha que o tapa tá certo. Exatamente. Então a informação ela vai perdendo força, cara. Ao ponto de virar fumaça lá na ponta. E a ponta, ela não tem consciência, Não tem, né, Gabi. do que é uma fiscalização de fato Não do tem. Procon e do que isso gera de perda no caso de uma multa, né? Não tem. Muito. Então, assim, a operação, ela não sabe que a multa é proporcional ao faturamento, não ao lucro. A operação não sabe em quantos meses de lucro essa multa vai corroer. Então, a operação, a ponta da linha ali, ela não faz... Não tem. Não tem noção, né? E é o ponto principal, porque é aquilo que você fala, né? Lá no Vida Nova, você trabalhava com o pessoal assim, cara, trabalhe todo dia como se a Vigilância Sanitária e o Procon Sim, viesse essa era a minha todos fala. os dias. Trabalhe como se viesse todos os dias. Sim. Entendeu? Era a educação nesse nível. Você falou alguma coisa crucial. Não tem a consciência. Sim. A informação não chega na ponta, cara. E isso, para falar a verdade, é muito triste, de uma certa forma, porque você perde muita oportunidade de eficiência e perde muito talento também. Eu repito, eu sei de onde eu vim, porque eu sou um privilegiado e sortudo também. Né, que eu tive líderes de verdade que lideravam de verdade, gerente de verdade. Mesmo que o cara falava o seguinte, Thiago, quando você chegar, você me procura. Você chegar na loja, a primeira coisa que você vai fazer, nem seja para me dar um bom dia. Então, chegava na loja, eu tinha que procurar lá o seu Dorival, tinha que procurar ele para dar um bom dia para ele. O seu Dorival, e naquele momento ele já me dava um direcionamento do que ele esperava para o dia inteiro. Então você já sabia o seu ponto de partida, se a operação, você tá... Sabe, isso todo santo dia. Aí, antes de almoçar, ele falava, me procura antes do almoço. Então, antes do almoço, nem que fosse para falar, seu Dorival, tô indo almoçar. Então ele vai lá, meu filho. Voltava do almoço, adivinha? Procura o homem. Voltei do almoço. Naquele momento, na volta do almoço, ele já dava um direcionamento de novo. E no final do dia, todo santo dia, eu tinha que procurar o seu Dorival. Para quê? Para ele me dar um feedback, consertar o que eu fiz de errado, né? Iniciava assim, apontando o que acertou. Não, gostei que você fez isso, fez aquilo, mas você esqueceu de fazer tal coisa, tal coisa. Amanhã, a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar é isso daqui que você esqueceu. Depois de me procurar.
Sim, sim. Então, essa liderança próxima, ela dá resultado também. Sim. Né? Agora, Fábio, falando mais no final do ano, então nós já falamos dos órgãos fiscalizadores, movimentação de mercadoria, que chega muita mercadoria sazonal, como panetone, vamos citando aqui, Chester, Tender. Isso aqui caiu à venda mesmo? Como era antes? Você recorda como sobrava muito Chester, Tender, essas aves especiais? Sim. Como é que tá hoje? Eu vejo às vezes no mercado que não tem mais tanta promoção, não tem tanto estoque mais desses produtos. Você tem a parte de frutas, né? Uvas, pêssego, figo, são sazonais. Quem mais que é sazonal? A venda de cidras, né? Espumantes, Sim. bebidas como uísque. Tem a listinha dos mais vendidos no final do ano. E eu creio que com loja mais lotada, aquele oba-oba, deve acontecer mais furto, principalmente dessas bebidas mais caras, o espumante Chandon e por aí vai. Como é que é esse olhar para mercadorias e a operação, principalmente nos dias, né, de eventos, né? Então, antivéspera, véspera, loja lotada, checklist. Como funciona essa parte operacional com o cuidado desses produtos e checklist de operação para não perder tanto nos dias de festa com loja cheia? Bom, o primeiro ponto é que parece que a gente espera o ano inteiro só para isso, né? É engraçado, é gostoso. É uma fase, é um período muito bom pra gente, né? Mágico pro supermercado. A gente gosta do final de ano, que não é só venda. Que eu vejo que sim, o mercado está mais preparado em relação a isso, mesmo ainda focado só em vender, mas não compra num volume assombroso quanto comprava antes, né? É importante ter sim um checklist, né? Principalmente operacional. Eu falo muito da operação, por quê? Porque o maior risco está ali, né, Thiago? Tá ali. Então, o planejamento de compras, ele deve ser feito, mas até o momento em que o produto chega na porta do recebimento, a responsabilidade ainda não é nossa. Não é verdade? Agora, a partir do momento em que o conferente assinou o canhoto, né, que é a primeira etapa de qualidade, aí, meu amigo, aí não tem jeito. A responsabilidade sobre o produto já é nosso, o produto já está na nossa posse, já é um investimento que, dependendo da situação, já foi até pago. Não é verdade? Sei que hoje a gente negocia preço, negocia prazo, mas tem muita coisa que está no estoque que está pago. E tem que passar pelo caixa. E vai ter que passar pelo caixa. Então, quando as pessoas passarem pelo estoque, elas têm que fazer 3 perguntas. Esse produto está guardado? Está protegido? Ele tá abrigado? Por quê? Que ele tem que passar pelo caixa. Ele deve passar pelo caixa e tomar um cuidado maior com o caminho do produto. Um checklist ajuda muito. Sim, um acompanhamento diário. Não estou falando reunião todo santo dia, que tem hora também que, né? Mas pelo menos uma orientação diária, né? No final, uma orientação diária na operação no final de ano faz uma diferença grande. Porque o preço vem em janeiro. São poucos os supermercados que fazem um trabalho preventivo agora. Outubro, novembro, dezembro não dá. A gente sabe, são poucos, né? Mas a conta, ela vem em janeiro. Né? Então é importante, nesse momento, reforçar a atenção com o produto, reforçar a conscientização, os pontos de fiscalização, sim, e são muitos, como a gente falou, né? Reforçar um cuidado maior, principalmente com os produtos sazonais, para que eles de fato vendam, não fique sobrando para janeiro. Aí a atenção deve ser redobrada do gerente, que vai estar focado só em venda mesmo, que é a função do gerente. Principalmente essas aves especiais. Não vendeu em dezembro, não vai vender em janeiro. Não vai vender, cara. Panetone é a mesma coisa. Aí você tem que fazer aquele 2x1, né? Outro ponto importante, que a ponta do varejo não tem consciência, é da troca. Né? Nem tudo que vai para troca, o fornecedor troca. E a verdade tem é que diminuído cada vez mais, né? A indústria se movimenta no sentido de não fazer mais troca, porque não vale a pena para ninguém. Pensa comigo. Olha só, paga-se um salário para o comprador comprar.
um salário para alguém do financeiro pagar, um salário para o conferente conferir, um salário para o estoquista guardar, um salário para alguém levar para a loja, um salário para alguém passar pelo caixa. Né? Mas quando alguém vai passar esse produto pelo caixa, vamos supor que ele rasgou. O produto vai fazer o caminho de volta, vai para uma salinha, que a gente chama sala de perda, sala de troca, de avaria, seja lá o que for, que paga-se mais um salário para alguém administrar essa sala, que é quase lixo. Que sentido que faz isso, gente? Isso não faz sentido nenhum. A gente perde a essência mesmo do que é o varejo, que é o produto entrar pelo recebimento e sair pelo caixa com a margem que foi planejada pelo comercial. Porque até a perda de margem é algo que muita gente não se preocupa também, né? Compromete o fluxo de caixa, compromete o caixa. Tá? A gente tem a cultura de pensar que a rebaixa de preço, por exemplo, é prevenção e não uma reação. A verdade é que a rebaixa de preço é a respiração boca a boca que a gente está fazendo para não morrer. É o negócio antes. É o choque, né? Antes da troca, né? É o choque. E outra crença que o varejo tem também, sabe qual que é? É de que eu ficar só lançando a quebra, isso é prevenção. Isso não é prevenção. Isso daí já é autópsia. É autópsia. Eu falo pro... Já é autópsia. O outro tá no boca a boca, tá no TI. Rebaixar o preço é o TI. Daí pra frente... É autópsia. É autópsia, velório e enterro, meu amigo. A prevenção é o que a gente tá fazendo aqui hoje. É outubro, a gente já tá falando de prevenção de perdas, passando a orientação, falando, pô, se preocupa, conscientiza, orienta, identifica. Isso é prevenção. Prevenção de perdas em final de ano é você puxar um relatório do que vendeu no ano anterior, certo? O que vendeu no mês de dezembro. Se você fez uma Black Friday, que deu certo uma Black Friday, o que você vendeu em dezembro. Ver o quanto a sua empresa cresceu e comprar certinho para não sobrar para janeiro. É você ter anotado o que deu errado no ano anterior, que sobrou para janeiro. Cara, aqui eu não posso errar mais. Ah, você comprou aquela Cidra Puma do Palmeiras que não vende. Ou do Flamengo, ou só vende do São Paulo. Você comprou essa Cidra Puma que não vende, cara, de time, que é horrível. E aí, cara, anota, não vou errar mais de novo nisso. Anota, cara. Você fez apostas no ano anterior que não deu certo. Cara, anota para não errar novamente. Você apostou em uma terceira marca de panetone, você colocou Balduco, sei lá, você colocou Visconti e testou uma outra, não foi. Cara, anota tudo e registra. Tem no livro de ocorrência, cara, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, não vamos errar. Vou olhar a métrica do sistema de produtos mais vendido, vou seguir, crescemos, sei lá, 5%, 7%. Vou estimar um crescimento conservador. Quero acabar dezembro, porque na verdade, o Fábio, eu vou te falar dezembro na minha realidade, tá? Quando eu era colaborador, novembro e dezembro era o paraíso, porque você recebia 13º. Depois que eu virei dono de supermercado, para mim não era um paraíso. E olha só a minha mentalidade. Quando eu virei dono de supermercado, você vai chegando novembro e dezembro, você já vai se preocupando. Cara, eu tenho que pagar o 13º. Que é uma folha dobrada. Sim. Folha dobrada. No meu caso, a venda que eu tinha a mais de dezembro, que estima-se ali entre 20% e 25%, versus esse aumento de venda versus a sua margem de lucro ali bruta, seus 30%, era justamente o lucro para pagar o 13º. Então você não você não tem crescimento. Empata o game. Você empata para pagar o 13º. Ah, Thiago, mais um mundo ideal, você improvisando o 13º no decorrer do ano. Cara, uma minoria faz isso. Não é qualquer empresa que faz isso. Aí, escuta, tanto é que depois eu achei uma solução para isso. Aí o lucro que você tem, mas ainda você tem um desencaixe de fluxo de caixa. Porque o seu 13º, você paga a primeira parcela no dia 30 de novembro, a segunda parcela no dia 20 de dezembro. Aí você vai vender o Natal e Ano Novo e muitas das vezes você recebe o cartão de crédito 25 de janeiro, que é referente às vésperas de Natal. Sim. E 30, 31 de janeiro, que é referente à venda do Ano Novo.
Então, ou seja, primeiro você banca o 13º, depois você tem que trabalhar para vender em dezembro e depois você recebe o restante do que você vendeu a crédito lá no fim de janeiro. Então, na verdade, você financia o fim de ano. Essa é a realidade. Sim. Quando eu saí da posição de gestor corporativo, CLT, e virei supermercadista, eu falei, cara, no primeiro ano que eu vi isso na realidade, eu falei, cara, agora eu tô do lado de cá. E não foi fácil. Aí eu pensei, a prevenção é o seguinte, o que eu pensei? Eu não pensei em ir provisionando o 13º para não sofrer nos finais de ano. Não, o capital de giro que eu tinha guardado, na época eu fui estudar finanças e investimento e pensei, cara, desse capital, como que eu aloco esse dinheiro no investimento de tal maneira que chegue no final de ano esse dinheiro parado, eu banque o meu 13º sem tirar do fluxo de caixa da empresa. É assim que eu pensei. Então não foi nem provisão, foi não, eu gerei um novo dinheiro para pagar o 13º do final do ano. Então, na época, eu fui estudar. Cara, hoje o juros está alto, isso facilita até os rendimentos de renda fixa. Sim. Na época não estava alto os juros, então você tem que ir para renda variável. Então, fui estudar na época, estudei ações, bolsa de valores, tudo. Cara, aprendi a comprar ação, vender ação, entender qual ação vai continuar crescendo. Para quê? As ações que eu comprei em janeiro, teve uma supervalorização, vendo elas em novembro, pego esse lucro realizado, pago o 13º dos meus colaboradores com o capital de giro que estava parado da empresa. Ponto. Isso que eu fiz lá atrás. Então, é isso que acontece no Natal do nosso supermercado. Então, é uma tremenda ilusão achar que ganha. Então, você já não pode perder. Você já não pode perder. Se o supermercadista vendesse 30%, 40%, 50% a mais em dezembro, que isso acontecia muito nos antigos, tá? Na atualidade não tem mais essa boom de explosão. Por que não tem? Porque também as famílias diminuíram, o consumo mudou. Antigamente, você vai lembrar disso. No Natal, no final do ano, você reunia 20, 30 pessoas na sua casa. Era aquele banquete, não essa família que é grande, Gabriel. Era aquele banquete. Hoje não, hoje o Natal, Ano Novo é mais um negócio mais comum. É você, sua esposa, seu filho. Cara, já era. Não era mais igual antigamente, década de 90, início dos anos 2000. A sua continua sendo? A minha não, a minha realidade não foi assim. Então a minha realidade é totalmente diferente. Quando eu morava com meu pai, que eu era criança, tudo, cara, Natal, Ano Novo, nossa casa era 25, 30 pessoas, se reunia, então a compra tinha que ser 3, 4 carrinhos. Hoje em dia não é mais isso. É que, na verdade, Thiago, na minha família, quando na sua era 30, na minha era 100, né? Agora é 30. Entendeu? Então, esse aumento de volume de venda gigantesco que tinha antes, hoje não tem mais tanto, porque o consumidor mudou. O consumidor mudou. Então, você vê famílias menores, tanto é que você vê aqui em São Paulo, capital, onde nós estamos, você vê o tamanho dos estúdios. Para morar 1, 2 pessoas, não se faz mais compra de arroz de 5 quilos aqui em São Paulo. Então, o consumo mudou drasticamente. Mas o 13º tá lá, a folha salarial dobrada, tá lá você paga. Não reduziu. Não reduz. Entendeu? Então, você tem que fazer um final de ano extraordinário. Certo? Inclusive eu vou fazer vídeos de estratégias de vendas de Natal, de Ano Novo, de Black Friday, né, nos dias seguintes. Você tem que fazer um final de ano extraordinário para, no mínimo, não ter bancado esse 13º do bolso. Sim. Entendeu? E analisar todo o histórico. Exatamente. Faça comparações, analise todo o histórico de venda, de perda, as estratégias que acertou, as que errou, importante também. Teve fiscalização no passado, onde você errou nisso daí para não errar mais daqui para frente. Cara, eu lembro no CETA, nós já erramos no CETA de não precisar comprar cidra no ano seguinte. Você tem noção? Meu Deus. Sabe o que é isso? É você comprar, porque a cidra é um negócio tão cabuloso, porque isso está marcado na minha cabeça, a cidra tá? É uma memória afetiva que eu tenho. A cidra é um negócio tão cabuloso que se você não vende no Natal Ano Novo, acabou. Você não vende, só se você tiver gente da macumba pra comprar a cidra pra pôr na encruzilhada, que até acabou, os macumbeiros diminuiu pra caramba. Até isso mudou Diminuiu. Então, você não vendia no Natal Novo, você ia vender pra macumba. Cara, que era muito pouco. E você faz o quê? Uma ação comercial pra eles? Kit macumba. Aí, cara, nós erramos na compra, né? Aquele otimista, o comprador otimista. Erramos na compra.
nós não precisamos comprar no ano seguinte, já tinha estoque. Se foi acabar Meu com a cidra no Deus. ano seguinte, velho. Entendeu? É mais ou menos isso, você tinha estoque para mais um ano. Pensa o custo do dinheiro parado. Então. O custo desse dinheiro parado. E outro ponto também, né? Cada metro quadrado tem um custo. Cada metro quadrado tem um custo. Não é verdade? Eu pagar pelo metro quadrado que está sendo ocupado por um produto que vai passar pelo caixa, ele paga o aluguel dele. Eu pagar pelo metro quadrado de um produto parado, além dele não pagar o aluguel dele, o outro produto vai ter que pagar o aluguel dele. Sim. Não é verdade? E isso se ele não tiver parado aguardando troca, né, cara? Sim. Isso se não estiver parado aguardando troca ainda. Não é verdade? Então, gente, Fábio, estamos encerrando aqui esse podcast. Cara, um baita conteúdo. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. E onde encontra o Fábio aí nas redes sociais? Bom, primeiro eu queria agradecer vocês, Thiago, Gabi, obrigado demais. Sempre bom vir aqui bater um papo com vocês. Sempre muito agradável, né? Gostoso mesmo. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades aí. Para quem quiser me encontrar, você me encontrará no Insta, principalmente, @fabio.emuniz. Legal. @fabio.emuniz. No Insta a gente @fabio.emuniz. A gente tá lá dando algumas dicas, soltando algumas ideias de varejo também. Legal. Gente, o Fábio também, ele tem uma empresa de consultoria de prevenção de perdas e também tem uma empresa uma tecnologia de controle de validades. E a Escola de Açougueiros. E a Escola de Açougueiros também. Legal. Boa. Sim. Também a Escola de Açougueiros. Então procure lá, tem vários tipos de serviços que ele oferece para aprender a não perder para você mesmo. E o código dos dias atuais é você não perder para você mesmo, certo? Obrigado, Fábio. Obrigado, Gabi. Esse aqui foi mais um podcast Resenha de Supermercado. É nóis. Valeu.